Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Estou muito animado por ter você aqui mais uma vez nos acompanhando. Hoje vamos ter um estudo bem especial em 1 Nef, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 20. Vamos poder aprender algumas lições bem importantes e principalmente como podemos aplicar isso em nossas vidas. Vamos também ter o quadro Curiosidades, o quadro Perguntas e Respostas e História de Fé. Vai ser bem especial, vamos poder aprender bastante coisa nesses minutos que vamos passar juntos. É muito bom saber que você está aqui, que você me dá a honra, de ter a sua companhia comigo aqui de forma online para podermos estudar juntos nessa série que é o Livro de Mórmon Comentado. Espero que seu dia esteja bom e que seja ainda melhor após passarmos esse tempo aqui juntos. Convido você a seguir o caminho do discipulado no YouTube, no Facebook, no Instagram e acompanhar outras séries também em nosso canal que serão divulgadas nos próximos dias. Curtir, se inscrever, enfim, participar, comentar. É muito importante a sua participação para que o trabalho possa chegar a mais pessoas, para que mais pessoas possam conhecer o caminho do discipulado. Eu agradeço muito a todo mundo que já está compartilhando, tenho muitos relatos de pessoas que já estão compartilhando no WhatsApp, em grupos no Facebook. Muito, muito obrigado. E assim ajuda a mensagem a chegar a mais pessoas. Então, muito, muito obrigado. Vamos agora iniciar, então, esse episódio de hoje. Muito obrigado por estar aqui. Convido você a ouvir e participar dos outros episódios também, caso você não tenha ainda ouvido. Temos mais episódios já gravados e disponibilizados no canal. Você pode ouvir todos, participar de todos e continue a partir daqui agora acompanhando o nosso conteúdo também, tá bom? Vamos lá, então, vamos iniciar o episódio de hoje. Seja muito bem-vindo. Curiosidade. Você sabia que nas primeiras edições do Livro de Mórmon, os livros de 3º Nef e 4º Nef não tinham esses nomes? O livro de 3º Nef se chamava O Livro de Nef, o filho de Nef, que era o filho de Elamã. E o livro de 4º Nef se chamava O Livro de Nef, que era filho de Nef, um dos discípulos de Jesus Cristo. Após a revisão de 1879, é que os livros começaram a ser chamados então de 3º Nef e 4º Nef. História de Fé. Essa história foi contada pelo presidente Russell M. Nelson na Conferência Geral de outubro de 1990. Ele falou: "Há pouco tempo, uma jovem e bela mãe pediu-me que a aconselhasse quanto a uma decisão muito difícil que devia tomar. Dizia respeito a uma importante cirurgia que ela estava pensando em se submeter. As consequências de sua escolha afetariam seu marido e também a família. Disse-me ela: sinto dificuldade em tomar decisões, até mesmo em escolher o que vou vestir a cada manhã. A irmã não é muito diferente das outras pessoas em geral, repliquei. Todos nós temos de fazer escolhas. Esse é um dos grandes privilégios da vida. Contei àquela encantadora senhora que aos médicos e meus colegas regularmente são feitas perguntas sobre o corpo humano. Algumas delas são relacionadas a intervenções cirúrgicas para salvar a vida de uma parte do corpo. Outras a procedimentos facultativos para alterar sua estrutura ou função. Mas recentemente muitas delas são sobre a escolha de abortar a vida de um novo ser humano que se está formando. Ironicamente, tais escolhas negariam ao ser em desenvolvimento tanto a vida como a própria escolha. Fiz ver à minha interlocutora que perguntas relacionadas ao nosso corpo representam somente uma fração das escolhas mais desafiadoras da vida. Outras incluem: onde viverei? O que farei com a minha vida? Qual é a causa merecedora de meus esforços e bom nome? Essas são apenas algumas das muitas escolhas que temos que fazer diariamente. Não vou revelar o nome da irmã nem especificar o tipo de operação que ela pensava em fazer.
Se eu fizesse, chamaria a vossa atenção para um tópico específico e me distanciaria daqueles princípios fundamentais que regem a tomada de decisões geralmente importantes. Como nós todos temos de enfrentar escolhas difíceis de tempos em tempos, estendo um convite a outros para que se juntem a nós na continuação de minha conversa com a jovem mãe. Sugiro que antes de qualquer escolha, façais a vós mesmos 3 perguntas. Quer vossas decisões sejam diárias e rotineiras ou únicas na vida. Uma reflexão séria sobre essas 3 perguntas vai ajudar a esclarecer as suas ideias. Talvez queira ponderar sobre as perguntas sozinha e depois com seus familiares. As 3 perguntas são: quem sou eu? Por que estou aqui? Para onde vou? Respostas sinceras para essas 3 perguntas farão com que nos lembremos de âncoras importantes e de princípios imutáveis. Primeiro Nefi, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 20. Pois aconteceu que depois de haver eu desejado saber as coisas que meu pai tinha visto e acreditado que o Senhor teria poder para torná-las conhecidas a mim, enquanto estava eu sentado, ponderando em meu coração, fui arrebatado pelo Espírito do Senhor. Sim, a uma montanha muito alta, que eu nunca vira e sobre a qual nunca havia posto os pés. E o Espírito perguntou-me: que desejas tu? E eu respondi: desejo ver as coisas que meu pai viu. E o Espírito disse-me: acreditas que teu pai tenha visto a árvore da qual falou? E respondi: sim, tu sabes que acredito em todas as palavras de meu pai. E quando eu disse essas palavras, o Espírito bradou em alta voz, dizendo: Hosana ao Senhor, o Deus Altíssimo, pois Ele é Deus sobre toda a terra. Sim, sobre todas as coisas. E bendito és tu, Nefi, porque acreditas no Filho do Deus Altíssimo, verás, portanto, as coisas que tens desejado. E eis que isto te será por sinal. Depois de haveres contemplado a árvore que produziu o fruto do qual teu pai provou, contemplarás também um homem descendo do céu, e tu o verás, e depois de o haveres visto, testificarás que ele é o Filho de Deus. E aconteceu que o Espírito me disse: olha, e eu olhei e vi uma árvore, e ela era semelhante à árvore que meu pai tinha visto, e sua beleza era tão grande, sim, que excedia toda beleza, e sua brancura excedia a brancura da neve. E aconteceu que, tendo visto a árvore, eu disse ao Espírito: vejo que me tens mostrado a árvore que é mais preciosa do que tudo. E perguntou-me ele: que desejas tu? E disse-lhe eu: saber a interpretação do que vi, pois falei-lhe como um homem fala, porque o vi e tinha a forma de um homem, e sabia não obstante que era o Espírito do Senhor, e ele falou-me como um homem fala a outro homem. E aconteceu que ele me disse: olha, e olhei para vê-lo, e não o vi, porque se havia retirado de minha presença. E aconteceu que olhei e vi a grande cidade de Jerusalém, e também outras cidades, e vi a cidade de Nazaré. E na cidade de Nazaré vi uma virgem que era extremamente formosa e branca. E aconteceu que vi os céus se abrirem, e um anjo desceu, e pondo-se na minha frente, disse: Nefi, que vês tu? E eu respondi: uma virgem, mais bela e formosa que todas as outras virgens. E disse-me ele: conheces tu a condescendência de Deus? E disse-lhe eu: sei que ele ama seus filhos. Não conheço, no entanto, o significado de todas as coisas. E disse-me ele: eis que a virgem que vês é a mãe do Filho de Deus, segundo a carne. E aconteceu que eu a vi ser arrebatada no Espírito, e depois de haver sido ela arrebatada no Espírito, por um certo espaço de tempo, o anjo falou-me, dizendo: olha, e eu olhei e tornei a ver a Virgem carregando uma criança nos braços.
Muito bem, o primeiro comentário de hoje, aqui no capítulo 11, é logo no versículo 1. Temos algumas lições aqui para tirar do versículo 1 do capítulo 11 de 1 Nef. Aqui no versículo 1, Nef nos dá o processo de revelação que ele usava, o processo que ele usava para buscar, para receber revelação. E é algo que nós também podemos aplicar esse mesmo processo na nossa vida, nos nossos desafios. Aqui Nef falou: pois aconteceu que depois de haver eu desejado saber as coisas que meu pai tinha visto e acreditando que o Senhor teria poder de torná-las conhecidas a mim, enquanto estava eu sentado, ponderando em meu coração, fui arrebatado pelo Espírito do Senhor, sim, a uma montanha muito alta, que eu nunca vira e sobre a qual nunca havia posto os pés. Então aqui Nef dá 3 passos importantes que nós podemos aplicar para recebermos revelação na nossa vida. Então, o primeiro passo, ele diz assim, depois de haver eu desejado. Então, ele desejava receber mais conhecimento, receber mais luz, receber revelação. Então, o primeiro passo é o desejo. O segundo diz assim, acreditando que o Senhor teria poder de torná-las conhecidas a mim. O segundo passo é acreditar que Deus pode sim dar revelação, que Ele pode sim dar mais luz e conhecimento para cada um de nós. Então, o segundo passo é acreditar. O terceiro, ele diz assim, ponderando em meu coração, fui arrebatado pelo Espírito do Senhor. Então, ele ponderou. Então, o terceiro passo é ponderar. Então, os 3 passos que nós aprendemos com o Nef aqui, para podermos receber revelação na nossa vida pessoal também, primeiro, desejar. Segundo, acreditar que é possível, que o Senhor vai nos dar a revelação. E terceiro é ponderar. Ponderar no coração sobre aquelas coisas que nós estamos buscando mais luz e conhecimento. Elas precisam estar em nosso coração. Não adianta simplesmente eu dizer que eu desejo, eu acreditar, mas eu não reservar ao momento um tempo para ponderar sobre essas coisas, para avaliar elas no meu coração, ver se daqui a pouco eu não tenho já a resposta. Talvez eu já tenha a resposta, ou talvez a resposta já está ali diante de mim, eu só preciso olhar por outra perspectiva para reconhecer a resposta. Então, esses 3 passos são muito importantes no processo de revelação para cada um de nós. Primeiro, desejar. Segundo, acreditar. E terceiro, ponderar. Então, nós também poderemos receber nossas próprias revelações pessoais para a nossa vida, para nos guiar no caminho do discipulado. Outra lição importante que podemos tirar aqui nesses versículos também está no versículo 1. É uma outra lição, mas que também está no versículo 1, e por isso eu vou ler de novo para nós podermos identificar essa lição aí que temos a mais no versículo 1 de 1 Nef 11. Diz assim: pois aconteceu que depois de haver eu desejado saber as coisas que meu pai tinha visto e acreditando que o Senhor teria poder de torná-las conhecidas a mim, enquanto estava eu sentado, ponderando em meu coração, fui arrebatado pelo Espírito do Senhor. Então observe aqui essa expressão que Nef usou. Enquanto estava eu sentado. Nef estava sentado, ele não estava caminhando, ele não estava correndo de um lado para o outro, ele não estava na correria do dia a dia, ele não estava indo em alguma direção enquanto ele buscou revelação. Ele parou e ele sentou, ele estava sentado. Isso significa que ele dedicou aquele tempo para buscar aquela revelação, para ir atrás daquela revelação que ele queria, para ponderar sobre aquelas coisas. Então me chama muita atenção essa expressão, que Nef estava sentado. Ele deixou escrito, registrado essa expressão aqui em 1 Nef 11, versículo 1. Enquanto estava sentado. Então, foi nesse momento que Nef recebeu a revelação, que ele estava ponderando e ele recebeu a revelação para poder saber o que fazer na sua vida. Então, que nós possamos aplicar essa mesma lição na nossa vida.
que na maioria das vezes nós não vamos receber revelação enquanto estivermos na correria, enquanto estivermos correndo de um lado para o outro, ainda que nós estejamos correndo de um lado para o outro por motivos elevados e bons e corretos, ainda assim é importante que nós paremos por alguns momentos, nos sentemos também, usando a expressão de Nefe, para que nós possamos ponderar sobre as coisas do Senhor, para que nós possamos meditar, e assim o Espírito vai poder falar conosco. Foi quando Nefe sentou que ele então começou a ponderar e o Espírito veio e arrebatou ele para uma montanha muito alta, né? A montanha da revelação. Então, que nós possamos ponderar e aplicar esse princípio de sentar-se também. Sentar-se para ouvir as coisas do Senhor, sentar-se para dar atenção para as coisas do Senhor e não deixar com que a correria do dia a dia, a correria da nossa vida, faça com que nós não tenhamos um tempo ao Senhor, um tempo dedicado para Ele e para nós também, porque na verdade quando nós fazemos esse processo de sentar aos pés do Salvador para ouvir suas palavras, ponderar suas palavras, nós estamos fazendo o bem maior para nós mesmos, porque nós sairemos mais fortalecidos, edificados e com as respostas que nós tanto queremos e precisamos na nossa vida. Agora, a próxima lição aqui, comentário que podemos fazer, está no versículo 2, que diz assim, 1 Nefe, capítulo 11, versículo 2, e diz: E o Espírito perguntou-me, que desejas tu? Interessante, né? O Espírito, ele é um membro da Trindade, ele é um Deus, ele conhece todas as coisas, o começo, o meio, o fim, as coisas do passado, do presente e do futuro. Por que o Espírito, conhecendo todas as coisas, perguntou a Nefe o que ele desejava? Será que ele já não sabia o que Nefe desejava? O que Nefe queria? Será que ele não sabia? Na verdade, ele sabia. E esse processo é um processo com que o Senhor age muitas vezes conosco. Ele já sabe, mas ele pergunta, quase uma pergunta retórica. É uma pergunta para poder saber, na verdade, se nós sabemos o que queremos, se nós temos clareza do que queremos. O Espírito perguntou para Nefe, que desejas tu? Ele já conhecia o coração de Nefe, mas ele queria ter certeza que Nefe tinha certeza que ele sabia o que ele desejava. E nós, se você e eu, se o Senhor perguntar para você agora, o que desejas tu? Nós temos clareza sobre aquilo que nós desejamos ou nossos desejos são desejos genéricos, né? Eu desejo paz, desejo alegria, desejo uma família feliz, desejo bênçãos. São bons desejos, mas talvez o Espírito, se nós respondêssemos isso como quando ele perguntou para Nefe, talvez ele ia explorar um pouco mais essa pergunta, até que ela se tornasse algo mais objetivo e mais concreto. Então, o que desejas tu? Você sabe o que você deseja? Você tem clareza quanto àquilo que você deseja na sua vida? Além de coisas boas, além de bênçãos, além de coisas boas para as pessoas que você ama, para a sua família, mas quais coisas você deseja? O que você deseja? Você tem clareza? O Espírito queria saber se Nefe tinha clareza quanto àquilo que ele desejava. E da mesma forma, o Senhor deseja que nós possamos ter essa clareza. Que coisas nós desejamos? Esse episódio de perguntar isso se repetiu mais aqui no capítulo 11, né? Ele repete mais vezes em que isso acontece aqui no capítulo 11. E o Espírito perguntando para Nefe o que deseja. Temos também quando o Salvador apareceu aos nefitas, seus discípulos, ele apareceu no meio deles e ele também perguntou o que eles desejavam. E cada um teve que falar. Então o Senhor deseja ouvir a nossa voz, ouvir de nós o que nós desejamos. Ele quer ouvir de nós. Então o que você deseja? Você tem clareza
Você já parou para pensar sobre isso? Sabe? O que você deseja? O que você mais deseja hoje? Né? E o que você mais deseja na sua vida? Quais são os desejos do seu coração? Eles são desejos dignos que você não teria vergonha de falar para o Senhor após Ele perguntar: que desejas tu? Eles seriam desejos justos, caridosos, bondosos, elevados? Ou você ficaria com vergonha de dizer ao Senhor o que você realmente deseja? Porque talvez Ele não ia se agradar ou não ia concordar com você. Então, ponderar sobre essa pergunta é algo poderoso e nos ajuda a entender vários aspectos. Primeiro, que os nossos desejos devem estar em sintonia com a vontade de Deus, com os desejos do Senhor. E segundo, é que nós precisamos ter clareza quanto aos nossos desejos. Nós precisamos ter clareza. O Senhor deseja que nós tenhamos clareza quanto àquilo que nós desejamos. E isso se aplica à nossa vida pessoal. O que eu mais desejo na minha vida pessoal nesse momento, ou nas próximas semanas, nos próximos meses? E em família, o que mais a nossa família deseja, precisa, que nós desejamos, estamos buscando? Em coro, em grupo, em ala, em estaca, o que nós desejamos? Qual é o nosso desejo principal? Ter clareza quanto a isso é muito importante para que o Senhor possa nos abençoar de maneira mais direta naquilo que nós realmente desejamos e precisamos. O Senhor deseja essa clareza de nós, porque Ele deseja nos abençoar ainda mais. Então, que nós possamos limpar a nossa visão, limpar nossos pensamentos e ter clareza. O que desejas tu? Pense sobre essa pergunta sendo feita para você. O que desejas tu? Coloque seu nome no final. O que desejas tu? Fernando, Fernanda, João, Maria, Clóvis, Jorge. O que desejas tu? Sabe? Ponderar sobre essa pergunta e ter clareza sobre ela vai ser algo bem especial e vai ser uma boa experiência. Próximo comentário, vamos usar aqui no capítulo 11, versículo 13 em diante, diz assim, fala sobre Maria, diz assim, E aconteceu que olhei e vi a grande cidade de Jerusalém e também outras cidades, e vi a cidade de Nazaré, e na cidade de Nazaré vi uma virgem que era extremamente formosa e branca. E aconteceu que vi o céu se abrir e um anjo desceu e pondo-se na minha frente disse, Nefe, que vês tu? E eu respondi, uma virgem mais bela e formosa que todas as outras virgens. E no versículo 18 ao 20 diz, E disse-me ele, eis que a virgem que vês é a mãe do Filho de Deus segundo a carne. E aconteceu que eu a vi ser arrebatada no Espírito. E depois de haver sido ela arrebatada no Espírito por um certo espaço de tempo, o anjo falou-me dizendo, olha, e eu olhei e tornei a ver a virgem carregando uma criança nos braços. Então, Maria foi uma grande mulher, uma das maiores mulheres que já existiram nessa terra. Ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador Jesus Cristo. Ela que educou o Salvador Jesus Cristo, cuidou dele, alimentou, protegeu ele, ajudou ele a crescer, se desenvolver, deu amor a ele. Ela que já sabia quem ele era antes dele nascer. Com o tempo teve que aprender a conviver com isso, a educar o menino Jesus para que ele crescesse em segurança, para que ele cumprisse a sua missão. A Maria, ela estava prometida a José, como se fosse uma noiva. E conforme estudiosos falam, naquela época, a idade com que se fazia isso com as moças era entre 12 e 16 anos. Então, Maria tinha entre 12 a 16 anos. Essa é a idade que Maria tinha na época quando isso aconteceu, quando essa experiência aconteceu com ela. E isso pode parecer um pouco assustador, né, por ela ser tão jovem, mas esse era um costume da época, era a idade com que as moças, elas já ficavam prometidas, noivas, né, entre 12 e 16 anos. Então é um consenso, né? Não tem nada exato, mas é um consenso de estudiosos, teólogos, que a idade de Maria seria em torno de 14 anos. Maria tinha em torno de 14 anos quando ela teve essa experiência sagrada
aqui de gerar o Salvador. E isso é interessante pensar. Quem mais você conhece de 14 anos que teve uma grande influência na história da humanidade? Joseph Smith. Não é interessante que o Senhor escolha jovens para iniciar grandes obras? Quando o Salvador veio ao mundo, era o início de uma nova dispensação. Foi uma nova dispensação que se iniciou com o Salvador vindo ao mundo. Depois da morte do Salvador e seus apóstolos, a igreja foi retirada da terra e a terra caiu em apostasia. Então, em 1820, o Senhor de novo iniciou uma nova dispensação por meio de novo de um jovem de 14 anos. Não é interessante pensar nisso dessa forma, que o Senhor escolheu uma jovem, Maria, de 14 anos, para ajudar a dar início a uma dispensação? Séculos depois, escolheu um jovem de 14 anos, Joseph Smith, para dar início a uma nova dispensação. É muito interessante para mim pensar sobre isso e dessa forma. E como o Senhor, Ele confia tanto nos jovens. E como os jovens têm um potencial e um poder de fazer grandes coisas. Grandes coisas. Não há dúvida disso quando nós vimos o que Maria fez como uma jovem e o que Joseph Smith fez como um jovem. Então, é um aprendizado muito interessante que nós podemos tirar aqui desses versículos. E vamos falar mais sobre Maria em outros momentos, mas Maria com certeza foi muito especial. Ela merece ser estudada e sua vida é um exemplo. Ela que falou, Senhor, cumpra-se em mim o que tu desejas. Então ela realmente é um exemplo de submissão à vontade de Deus, para que se cumprisse por meio dela as obras do Senhor. O último comentário de hoje, desse bloco aqui de versículos que estudamos no episódio de hoje, o livro de Mórmon comentado, está no versículo 16 e 17. Nefe segue ali seu diálogo, com o Espírito, recebendo as visões e revelações. E então chega um ponto que ele recebe uma pergunta, diz assim: e conheces tu a condescendência de Deus? Disse-lhe eu: sei que ele ama seus filhos, não conheço, no entanto, o significado de todas as coisas. Essa palavra condescendência, para mim, sempre foi uma palavra nova, não é uma palavra que normalmente eu usei ou ouvi em outros lugares que não no livro de Mórmon. Ela talvez confunde com descendência, conhece tua descendência de Deus, mas ela tem um outro significado. Talvez não é nem tão fácil de explicar o significado dela, mas estudando um pouco aqui eu vi que ela significa flexibilidade, tolerância, benevolência e a que eu mais gostei, bondade. Talvez esse seria o significado melhor para esse contexto aqui. Conhece tu a bondade de Deus? Será que nós conhecemos toda a bondade de Deus por nós? Conhecemos toda a tolerância dele por nós? E Nefe respondeu: sei que ele ama seus filhos, não conheço, no entanto, o significado de todas as coisas. Então, que lição maravilhosa, que frase poderosa essa para nós usar em nossos momentos de desafio e dificuldades, quando as coisas acontecem de uma forma que nós não entendemos o porquê que aconteceram dessa forma, o porquê que foi assim, o porquê que tinha que ser assim, que nós possamos lembrar, Não conheço o significado de todas as coisas, mas sei que Deus ama seus filhos, sei que Ele me ama, sei que Ele te ama. Então, mesmo quando nossa capacidade de compreender as coisas chegar ao limite e nós não conseguimos mais entender o porquê as coisas estão sendo como são, ainda assim nós podemos ter esse conhecimento, que Deus nos ama. Nós não conhecemos o significado de todas as coisas, mas sabemos que Deus nos ama. E se Ele nos ama, tudo vai ficar bem. Pode ser que demore um pouco mais, pode ser que temos que esperar um pouco mais, mas vai ficar bem no final, porque Ele nos ama. Basta que confiemos nele, façamos sua vontade e depois aguardemos com extrema segurança
a revelação do seu braço e do seu poder na nossa vida. Então, que nós possamos lembrar disso. Podemos não conhecer o significado de todas as coisas, podemos não ter a resposta para todas as perguntas, podemos não saber o porquê de tudo que acontece na nossa vida ou na vida das pessoas que nós amamos, mas nós podemos ter um conhecimento certo e claro. Deus nos ama, Ele nos ama. E se Ele nos ama, tudo que acontece na nossa vida, no final vai ser para o nosso bem. Inclusive as dificuldades, as provações, no final vão ser para o nosso bem de alguma forma. Se nós confiar nele, ele vai transformar todo o sofrimento, toda lágrima em algo positivo no final para cada um de nós. Por que isso? Por que podemos ter essa certeza? Porque ele nos ama. Nós não conhecemos todas as coisas, mas uma coisa podemos ter certeza: Deus nos ama. Perguntas e respostas. Essa pergunta chegou da seguinte forma: um amigo está tendo muitas dificuldades para vencer o vício da pornografia. Tem tentado várias ferramentas e acaba sempre voltando ao vício. Parece ser mais forte do que a sua capacidade. De que maneira a leitura do livro de Mórmon pode ajudar esse amigo a se fortalecer para vencer o vício da pornografia? Muito bom, ótima pergunta. Não existe nenhuma menção à pornografia no livro de Mórmon, como vencer a pornografia. Talvez o mais próximo disso esteja no capítulo 39 de Alma, onde Alma aconselha seu filho Coriantum, que tinha cometido pecado sexual. E ali ele explica um pouco da gravidade que tem o pecado sexual e do que o Coriantum deve fazer para poder se arrepender desse erro que ele tinha cometido e como que ele pode fazer. Então talvez esses conselhos possam ajudar. Mas existe algo mais, né? O livro de Mórmon ele tem um poder também de ajudar nós em qualquer vício, tá? Tem uma história que eu gosto muito que foi contada pelo presidente Hinckley, que ele falou a seguinte história, e essa história ela não vai falar especificamente de pornografia, mas é sobre o vício aqui do cigarro, de fumar. E da mesma forma como ela se aplica ao vício do cigarro, essa história ela pode ser aplicada à pornografia também. Então eu vou compartilhar essa breve história que diz assim, Gostaria de contar outra história a respeito do livro de Mórmon. Foi-me contada por um homem que era um banqueiro na Califórnia. Ele relatou que sua secretária fumava compulsivamente. Ela criara uma dependência do cigarro. Não podia ficar sem ele. Um dia ela perguntou-lhe: como posso parar de fumar? Ele remexeu na sua escrivaninha, apanhou um exemplar do livro de Mórmon e deu a ela. Bom, disse ele, leia isso. Ao que ela respondeu: está bem, vou ler. Alguns dias mais tarde ela voltou e disse: já li umas 200 páginas do livro e ainda não vi a palavra fumar em nenhum lugar, nem mesmo achei a palavra tabaco lá. Não encontrei nada referente a isso. Ele disse: continue lendo. Então, depois de mais alguns dias, ela voltou e disse: li mais 200 páginas, não fala nada sobre fumo, nicotina ou qualquer outra coisa associada ao tabaco. Ele disse: continue lendo. Uns 3 ou 4 dias depois, ela retornou e disse: li o livro inteiro. Não vi nada sobre tabaco, nem vi nada sobre o fumo no livro. Então ela completou: mas por meio da leitura desse livro, recebi uma influência, um poder em meu coração que tirou de mim o desejo de fumar. E isso é maravilhoso. Então essa história mostra como o livro de Mórmon tem um poder. Mesmo que ele não mencione nada especificamente sobre cigarro, nicotina, ele pode ajudar uma pessoa que tem vício com cigarro ou nicotina a tirar a intensidade daquela vontade, né, de continuar no vício, né? Ele traz um poder, uma influência que tira o desejo de fumar ou qualquer outro vício. O mesmo se aplica à pornografia. O livro de Mórmon ele tem um poder que pode ajudar a vencer a praga da pornografia. Mas claro, existem vários graus, vários tipos
né, de níveis de vícios, né, em relação à pornografia ou qualquer outro vício. E muitas vezes vai ser necessária ajuda profissional e ajuda até dos líderes, né? O presidente Nelson, ele falou em 2015, disse assim, sobre a pornografia: não caiam nesse cativeiro, irmãos e irmãs. Se vocês estiverem olhando pornografia atualmente, parem agora. Procurem a ajuda de seu bispo. Ninguém é capaz de vencer o adversário sozinho depois de ter sido intoxicado pela pornografia. Ela é tão destrutiva quanto a lepra, tão viciante quanto as anfetaminas e tão corrosiva quanto a soda cáustica. Então, pondere sobre essas coisas, tá? Eu realmente sei que o livro de Mórmon tem um poder muito, muito grande de nos ajudar. E caso você achar necessário, procure ajuda. Você nunca está sozinho, tá bom? Então esse foi o nosso quadro de hoje, perguntas e respostas. Muito obrigado você por ter acompanhado mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Espero você no próximo episódio. Convido você a ouvir todos os outros episódios que estão no canal Caminho do Discipulado. Pode seguir o canal no YouTube. Temos conteúdo também, o Caminho do Discipulado, no Instagram, no Facebook. Temos um canal no Telegram. Convido você a seguir para receber todos os conteúdos e novidades que vamos disponibilizando no nosso canal, tá bom? Então, muito obrigado. Foi muito bom ter você aqui comigo e obrigado pela sua companhia. Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado por você estar aqui, espero que você possa gostar muito desse episódio. Ele foi preparado com muito carinho para que possa ser uma boa experiência a todos que participarem. E eu fico muito feliz que você está aqui. Se é a sua primeira vez, o primeiro vídeo que você está vendo ou ouvindo, né, seja no YouTube ou no Spotify, eu quero fazer você muito bem-vindo. Esse é o canal O Caminho do Discipulado. Temos séries aqui no canal e essa série é uma das que tem maior sucesso. É o Livro de Mórmon Comentado. Teremos novas séries que serão disponibilizadas no canal, mas eu estou muito feliz pela repercussão que essa série está tendo, onde várias pessoas têm acompanhado, comentado, ouvido, né, esses episódios do Livro de Mórmon Comentado, onde nós pegamos o Livro de Mórmon e dividimos ele em 365 partes iguais ou aproximadamente parecidas em tamanho. E então, cada dia nós fizemos a leitura desses trechos e breves comentários, enfim, aprendizados que podemos tirar, lições que podemos tirar desses trechos que nós estamos estudando. Então, tem sido uma experiência muito, muito especial. Muitas pessoas têm estudado o Livro de Mórmon dessa forma, seguindo o nosso plano de estudos aqui, dessa forma, dividindo ele em um ano e acompanhando os episódios. Temos episódios para cada um dos dias, né, de leitura do Livro de Mórmon, e eu convido você a ouvir os outros episódios. Eles estão no canal, no YouTube, estão no Spotify. Você pode acompanhar, ouvir ou assistir os outros episódios. Também temos aqui, hoje, vamos ter 3 quadros aqui nesse episódio, né? Um quadro que é curiosidade, uma curiosidade que nós vamos trazer para você, talvez algo que você ainda não sabia sobre o Livro de Mórmon, uma história de fé, onde uma história de alguém que exerceu fé para conseguir alguma bênção, um milagre que de outra forma não seria possível. E também vamos ter o quadro de perguntas e respostas, trazendo uma pergunta e apresentando, sugerindo uma resposta que pode ser usada aí para responder essa pergunta. Então, muito bom ter você aqui comigo. Vamos iniciar então o nosso programa de hoje, o nosso episódio de hoje, e é uma alegria saber que você está aqui. Tenho ouvido bastante relatos de pessoas que têm acompanhado nossos episódios de várias formas, né? No trânsito, enquanto caminham, fazem exercício, na academia, em casa, algumas mães cuidando dos filhos e ouvindo no fone de ouvido os nossos episódios. Muito, muito obrigado pela sua companhia, pela participação. Espero que seja uma experiência agradável para você hoje esse episódio, e tenho certeza que no final
teremos grandes lições para aplicar em nossas vidas e para melhorar o nosso caminho do discipulado. Curiosidade. Você sabia que uma das palavras que mais aparece no livro de Mórmon é a palavra aconteceu? Várias vezes ao ler o livro de Mórmon você encontra e aconteceu. Essa palavra aparece mais de 1.300 vezes no livro de Mórmon. E em hebraico, a frase aconteceu é construída sobre a mesma raiz hebraica para o nome pessoal de Deus, ou Yahvé. Quando lemos e aconteceu, podemos ver a presença de Deus, seu amor, sua preocupação, sua energia, seu conhecimento, sua direção, sua orientação. Então, todas as vezes agora em que você vê no livro de Mórmon a palavra "e aconteceu", lembre que ela também pode se referir a Deus, Yahvé. História de fé. Essa história é uma pequena história contada pelo presidente Eyring na conferência de abril de 2003 e diz assim: estudei cuidadosamente e fervorosamente algumas pessoas que são testemunhas admiravelmente fiéis e eficazes do Salvador e de sua igreja. Suas histórias são inspiradoras. Por exemplo, um homem humilde foi chamado como presidente de um pequeno ramo. Havia tão poucos membros que ele não sabia como fazer o ramo funcionar. Então, ele foi até o bosque para orar. Perguntou a Deus o que deveria fazer. Uma resposta foi dada. Ele seguiu a resposta. E ele e alguns membros começaram a convidar amigos para unirem-se a eles. Em um ano, centenas tinham entrado nas águas do batismo e se tornado concidadãos na Igreja do Senhor. Primeiro Nefe, capítulo 11, versículo 21 ao 36. E disse-me o anjo: eis o Cordeiro de Deus, sim, o Filho do Pai Eterno. Sabes tu o significado da árvore que teu pai viu? E respondi-lhe dizendo: sim, é o amor de Deus, que se derrama no coração dos filhos dos homens. É, portanto, a mais desejável de todas as coisas. E falou-me dizendo: sim, e a maior alegria para a alma. E depois destas palavras disse-me: olha. E olhando, vi o Filho de Deus caminhando entre os filhos dos homens, e vi muitos se prostrarem a seus pés e adorarem-no. E aconteceu que vi que a barra de ferro que meu pai tinha visto era a palavra de Deus, que conduzia à fonte de águas vivas, ou seja, a árvore da vida. Águas essas que eram um símbolo do amor de Deus, e também vi que a árvore da vida era um símbolo do amor de Deus. E o anjo disse-me outra vez: olha, e vê a condescendência de Deus. E eu olhei e vi o Redentor do mundo, de quem meu pai falara. E vi também o profeta, que prepararia o caminho diante dele. E o Cordeiro de Deus aproximou-se e foi batizado por ele. E depois que ele foi batizado, vi os céus se abrirem e o Espírito Santo descer do céu e repousar sobre ele na forma de uma pomba. E vi que ele saía ministrando entre o povo em poder e grande glória. E as multidões reuniam-se para ouvi-lo, e vi que os expulsavam do meio delas. E também vi 12 outros seguindo. E aconteceu que foram arrebatados de minha presença no Espírito, e não os vi. E aconteceu que o anjo me falou novamente, dizendo: olha. E olhei, e tornei a ver os céus se abrirem, e anjos descendo entre os filhos dos homens, e ministraram entre eles. E falou-me novamente, dizendo: olha, e olhei e vi o Cordeiro de Deus caminhando entre os filhos dos homens, e vi multidões de pessoas doentes
e afligidas com toda espécie de moléstias, e com demônios e espíritos imundos. E o anjo falou e mostrou-me todas essas coisas. E foram curadas pelo poder do Cordeiro de Deus, e os demônios e espíritos imundos foram expulsos. E aconteceu que o anjo me falou novamente, dizendo: Olha! E olhei e vi o Cordeiro de Deus ser levado pelo povo. Sim, o Filho do Deus eterno foi julgado pelo mundo. E vi e testifico. E eu, Nefe, vi que ele foi levantado na cruz e morto pelos pecados do mundo. E depois que ele foi morto, vi as multidões da terra reunidas para combater os apóstolos do Cordeiro, pois assim eram chamados os 12 pelo anjo do Senhor. E a multidão da terra estava reunida, e vi que todos estavam num grande e espaçoso edifício, parecido com o edifício visto por meu pai. E o anjo do Senhor falou-me novamente, dizendo: Eis o mundo e sua sabedoria. Sim, eis a casa de Israel, que se congregou para combater os 12 apóstolos do Cordeiro. E aconteceu que vi e testifico que o grande e espaçoso edifício era o orgulho do mundo. E ele caiu, e sua queda foi muito grande. E o anjo do Senhor falou-me novamente, dizendo: Assim será a destruição de todas as nações, tribos, línguas e povos que combaterem os 12 apóstolos do Cordeiro. O primeiro comentário para nós analisar esse episódio, aqui em 1 Nefe 11, capítulo 11, versículo 24, diz assim: E depois dessas palavras, disse-me: Olha. E olhando, vi o Filho de Deus caminhando entre os filhos dos homens, e vi muitos se prostrarem a seus pés e adorarem-no. Agora no versículo 28 lemos: E vi que ele saía ministrando entre o povo, em poder e grande glória, e as multidões reuniam-se para ouvi-lo, e vi que o expulsavam do meio delas. Então aqui, o que me chamou a atenção foi a repetição da palavra entre. No versículo 24 diz que ele viu o Filho de Deus caminhando entre os filhos dos homens. No versículo 28 diz que viu ele ministrando com poder e grande glória. Vamos ver aqui de novo. Entre o povo, ministrando entre o povo. Então é interessante lembrar e pensar que Cristo ele sempre estava entre o povo, entre os que necessitavam. Ele estava ministrando entre as pessoas. Muitas vezes temos que tomar cuidado. Nós passamos por um período de pandemia, onde muitas vezes a ministração teve que ser de forma online, através de mensagens pelo WhatsApp, o Instagram, Facebook, chamadas de vídeo, e porque se fez necessário, e que bom que tivemos essa opção para poder muitas vezes ministrar alguém. Mas é bom também quando nós seguimos esse padrão do Salvador, de estarmos entre, ou seja, no meio, entre as pessoas que precisam, entre o povo. Isso se repete mais adiante no versículo 30, aqui vai falar sobre os anjos. Olha só o que fala sobre os anjos aqui, ó. Olha, e eu olhei e tornei a ver os céus abrirem-se e anjos descendo entre os filhos dos homens, ministrando entre eles. Então os anjos também trabalham dessa forma, entre as pessoas que precisam, entre os necessitados. E no versículo 31 lemos também: E vi o Cordeiro de Deus caminhando entre os filhos dos homens. Então Cristo estava sempre entre os necessitados. Os anjos trabalham entre as pessoas que precisam. E nós também devemos sempre analisar como que está a nossa ministração. Será que não temos ficado muito à distância? Será que nossa ministração não tem sido muito de forma mais administrativa, atrás de uma mesa, dentro de uma sala,
ou às vezes até apenas voltada para reuniões que são importantes, necessárias, mas será que não estamos deixando com que a nossa ministração fique apenas sendo dessa forma? Ou será que também podemos melhorar nesse aspecto e nesse aprendizado de estar entre as pessoas, entre os que necessitam, entre os que precisam da nossa ministração, do nosso serviço? Então esse é mais uma lição e um exemplo do Salvador sobre a importância de nós estarmos entre as pessoas, entre os que necessitam. Cristo, ele sempre esteve e sempre está entre aqueles que precisam da sua ajuda, ministrando, apoiando e amando um a um. Outra lição que eu gostaria de explorar um pouquinho mais é o que está no versículo 27 de 1 Nef, capítulo 11, versículo 27, e diz assim: Eu olhei e vi o Redentor do mundo, de quem meu pai falara, e vi também um profeta que prepararia o caminho diante dele. E o Cordeiro de Deus aproximou-se e foi batizado por ele. E depois que ele foi batizado, vi o céu se abrirem e o Espírito Santo descer do céu e repousar sobre ele. Então me chamou a atenção que o Espírito desceu do céu e repousou sobre o Salvador. E eu fiquei me perguntando, o Espírito, ele tem repousado sobre mim? Ele consegue repousar sobre mim? Ou devido a meus pensamentos, meu comportamento, minhas palavras e minhas ações, ele não consegue permanecer comigo? Porque o Espírito não permanece em lugares, em templos impuros. Será que o Espírito, ele consegue, da mesma forma como fez com o Salvador, repousar sobre nós? Ele consegue repousar sobre nós? Ou ele tem que, por vezes, se afastar devido às nossas ações, comportamentos? Que nós possamos seguir o exemplo do nosso Salvador Jesus Cristo. Nunca seremos como Ele, perfeitos e santos como Ele foi e como Ele é. Mas o Senhor reconhece os nossos esforços para procurar fazer as coisas certas, para viver em retidão. E que nós possamos viver de maneira que o Espírito também, como fala aqui em 1 Nef 11, 27, que veio e repousou sobre Ele, possa vir e repousar sobre cada um de nós, pela maneira como vivemos, como tratamos uns aos outros, como pensamos, como servimos ao Senhor. Que tudo isso seja um convite para que o Espírito venha e repouse sobre cada um de nós. Outra lição importante eu gostaria de tirar do versículo 31 desse bloco de hoje. Em 1 Nef, capítulo 11, versículo 31 diz: E falou-me novamente dizendo: Olha, e olhei e vi o Cordeiro de Deus caminhando entre os filhos dos homens, e vi multidões de pessoas doentes e afligidas com toda espécie de moléstias, e com demônios e espíritos imundos. E o anjo falou e mostrou-me que todas essas coisas e foram curadas pelo poder do Cordeiro de Deus, e demônios e espíritos imundos, e os demônios e espíritos imundos foram expulsos. Então aqui ele fala que viu muitas pessoas com todo tipo de enfermidade, doenças, moléstias, e viu que essas pessoas foram curadas pelo poder do Cordeiro. Então todos nós temos curas necessárias a serem feitas em nossa vida, sejam curas físicas, emocionais, espirituais. Todos nós precisamos de cura em algum aspecto da nossa vida. E é importante lembrar que aqui Nef disse que todas essas curas elas foram feitas pelo poder do Cordeiro de Deus. Então jamais devemos esquecer que a cura que precisamos, ela virá por meio de Cristo.
e a cura que já recebemos também foi por meio de Cristo. Devemos tomar muito cuidado quando surgem teorias, enfim, ensinamentos ou coisas que tentam dizer que a cura aconteceu apenas por determinado tipo de tratamento. Os tratamentos são muito importantes, os tratamentos profissionais devem ser seguidos, eles são uma bênção para ajudar no processo de cura, mas que possamos lembrar que a cura completa, a cura real, ela só vem por meio de Cristo, por meio do Salvador. Certa vez fiquei sabendo de um tipo de terapia que foi criado e, enfim, nada contra, nem vou falar o nome da terapia porque não é minha intenção expor, ou dizer que está errado, mas apenas quero usar como um exemplo. Esse tipo de terapia dizia que uma pessoa podia ser curada dos seus traumas em questão de minutos. Uma simples consulta e em questão de minutos essa pessoa seria curada de todos os seus traumas interiores. Isso me fez pensar, e eu não questiono essa terapia, tá? Sinceramente eu não fiz, então eu não tenho autoridade para questionar ela. Mas o que me preocupa é quando se criam coisas que dizem que são capazes de trazer a cura imediata ou a cura instantânea para as feridas e dores da alma humana. Porque muitas curas, elas vêm por meio de um processo. O processo de se aplicar a expiação de Jesus Cristo. Esse processo pode variar de pessoa para pessoa e ele pode variar da circunstância, do momento, da situação de cada um. Eu não estou dizendo também que as curas têm que ser demoradas para serem validadas pelo Senhor, que o Senhor não pode fazer uma cura rápida. Temos vários exemplos de pessoas que foram curadas instantaneamente pelo próprio Salvador enquanto ele esteve aqui. Mas também temos exemplos de pessoas que foram curadas ao longo de muitos anos, com um processo de muitos anos. Então, que nós possamos tomar cuidado e em tudo que possa surgir na nossa vida para puxar para si a capacidade de trazer a cura real para uma pessoa. As terapias, os tratamentos, os medicamentos profissionais que ajudam na cura são muito, muito importantes. E eu não estou de maneira nenhuma dizendo que eles são desnecessários ou que eles não têm nenhum efeito em seus tratamentos. Nada disso. Mas o que eu quero dizer é que nós possamos nunca nos esquecer que o fato é que a cura real, a cura verdadeira, ela vem, como diz aqui em 1 Nef 11, versículo 31, foram curadas pelo poder do Cordeiro de Deus. A verdadeira cura virá pelo poder do Cordeiro de Deus. Como essa cura vai se manifestar? Pode ter várias formas, mas nunca esquecer que a cura real, ela vem pelo poder do Cordeiro de Deus. E eu testifico que você, eu, podemos ser curados das nossas feridas emocionais, espirituais, dores físicas, doenças. Nós podemos ser curados. Nós seremos curados. Talvez nem sempre no tempo que oramos, nem sempre no tempo que gostaríamos, mas a cura virá no tempo do Senhor. E Ele vai curar cada um de nós, das nossas dores, das nossas dificuldades, das nossas provações, das feridas da nossa alma. Eu testifico disso. E testifico também que todo tipo de tratamento ele é importante, mas que nunca esqueçamos que a cura real, a cura completa, ela virá após termos feito tudo que estava ao nosso alcance. Ela virá pelo poder do Cordeiro de Deus. Ela virá por meio da expiação de Jesus Cristo, a cura real para cada um de nós. Então essa é uma lição para nós tirar aqui do versículo 31 de 1 Nef 11, que a cura vem pelo poder do Cordeiro de Deus. O último bloco aqui desse episódio de 1 Nef, capítulo 11, é o versículo 35. O versículo 35 nós lemos o seguinte aqui. E a multidão da terra estava reunida
e vi que todos estavam num grande e espaçoso edifício, parecido com o edifício visto por meu pai. E o anjo do Senhor falou-me novamente, dizendo: Eis o mundo e sua sabedoria. Sim, eis a casa de Israel, que se congregou para combater os 12 apóstolos do Cordeiro. Então aqui diz que fala primeiro que Cristo morreu, nos versículos anteriores, que ele foi levantado na cruz e morto pelos pecados do mundo. E que após a sua morte, multidões da terra se reuniram para combater os apóstolos do Cordeiro, ou seja, aqueles que permaneceram vivos, guiando a igreja do Salvador, foram perseguidos também. Mas o versículo 35 que eu acabei de ler tem uma lição interessante. Ali no final dele diz assim, a casa de Israel se congregou para combater os 12 apóstolos do Cordeiro. Então, quem se congregou para combater os 12 apóstolos do Cordeiro, ou seja, os líderes da igreja, foi a casa de Israel. E quem é a casa de Israel? A casa de Israel, de acordo com o dicionário bíblico, diz assim, casa de Israel é o povo do convênio. Então percebam, quem se reuniu para combater os 12 apóstolos do Cordeiro foi a casa de Israel. E quem é a casa de Israel? O povo do convênio. Seguindo o dicionário bíblico, diz assim, por ter sido fiel, o Senhor deu-lhe um nome especial de Israel, que significa aquele que prevalece com Deus, ou que Deus prevaleça. Então, o aspecto que eu gostaria de trazer para esse versículo é que aqui diz que quem se congregou para combater os 12 apóstolos do Cordeiro foi a casa de Israel. E a casa de Israel é o povo do convênio. Em outras palavras, foi o próprio povo do Senhor, talvez o povo da igreja do Senhor, que combateu os 12 apóstolos do Cordeiro. Certa vez o presidente Hinckley, falando sobre aquelas pessoas que perseguem a igreja ou se tornam até inimigos da igreja, ele falou que os maiores inimigos da igreja são os membros afastados da igreja, ou seja, membros que se afastam da igreja e decidem então começar a perseguir a igreja ou os líderes da igreja. E nós vimos que isso aqui já estava escrito em 1 Néfi capítulo 11, 35. E diz assim, e o anjo do Senhor falou-me novamente dizendo, eis o mundo e sua sabedoria, sim, eis a casa de Israel, que se congregou para combater os 12 apóstolos do Cordeiro. Então os 12 apóstolos do Cordeiro, eles foram combatidos, perseguidos pela casa de Israel. E a casa de Israel é o povo do convênio. E o povo do convênio também podemos dizer que é a igreja do Senhor. Então é interessante lembrar desse padrão. E que até hoje nós vemos muito isso. Se nós, qualquer pessoa encontrar canais, podcasts, blogs, sites que são falam coisas contra a igreja, contra os líderes da igreja, tentam difamar o nome da igreja, tentam desacreditar as obras de Joseph Smith, dos profetas, tentam desacreditar o livro de Mórmon. Se nós formos ver, quase que 100% dessas pessoas são membros da igreja que se afastaram, ou seja, são pessoas que já fizeram parte do povo do convênio, da casa de Israel, mas que se afastaram e assumiram um comportamento de perseguição contra a igreja, contra os líderes da igreja, ou contra qualquer outra coisa relacionada à igreja. Então é interessante pensar sobre isso. E sabe que algo que me faz muito querer trabalhar para produzir conteúdo na internet, que me fez iniciar esse trabalho de produzir conteúdo para a internet, foi um dia que eu precisava fazer um trajeto, por todos os dias da semana eu ia fazer um trajeto longo de carro. E eu queria aproveitar esse tempo ouvindo podcast. Então eu fui pesquisar podcasts sobre a igreja. Não achei nada com o nome da igreja, coloquei então a palavra Mormon, para os buscadores talvez me ajudarem mais. E escrevi lá. E para minha surpresa, o primeiro, na verdade surgiu bem poucos conteúdos, pouquíssimos conteúdos. E o principal que apareceu para mim, que foi clicar e ver, era de um membro da igreja que se afastou da igreja e que o podcast dele tem como a temática falar coisas contra a igreja, tentar desacreditar a igreja, os líderes da igreja.
Então, aquilo me fez ter o desejo de produzir algum conteúdo. Eu pensei, poxa vida, eu sei que a igreja não é isso. E já pensou pessoas que talvez estão procurando a verdade, procurando mais sobre o Evangelho, conhecer mais sobre o Evangelho, e daí elas procuram e acham apenas esse material aqui que não condiz com a verdade real, que não condiz talvez a visão daquela pessoa que não teve alguma experiência boa na sua vida com o Evangelho e que hoje se apraz em falar mal da igreja, em perseguir a igreja, os líderes da igreja. Então isso me motivou muito a querer produzir conteúdo para a internet. Isso me mantém muito animado em querer continuar produzindo conteúdo na internet, porque eu não me preocupo em combater pessoas que falam mal da igreja. Eu respeito elas, eu jamais falaria mal contra qualquer uma dessas pessoas, ou contra um episódio, ou contra alguém que está falando mal da igreja. Eu não faço isso. Meu propósito é compartilhar o meu sentimento, compartilhar as coisas do pouquinho que eu sei, do que eu tenho aprendido ao longo desses anos, estudando as escrituras, estudando o livro de Mórmon, para que talvez, se alguma pessoa tiver em dúvida sobre a verdade ou em dúvida sobre o seu testemunho, ao ouvir esse conteúdo ela possa se fortalecer, possa ser edificada. Então, muito cuidado com tudo que você busca na internet, muito cuidado com as coisas, e lembre-se que se algum dia você vê, e você vai ver, tá? Algum membro da igreja que se afastou, que ainda vai se afastar, e eu oro para que não seja eu e nem você, e essa pessoa começar a perseguir a igreja, saiba que esse é um padrão normal, é um padrão que na verdade vem desde o conselho dos céus. Pessoas que já fizeram parte do convênio e se afastam e então começam a perseguir. É isso que nós vimos aqui em 1 Nef, capítulo 11, versículo 35, que foi a casa de Israel que se congregou para combater os 12 apóstolos do Cordeiro. Então isso ainda vai continuar a acontecer, vai acontecer ainda mais. Mais pessoas que ainda vão se afastar da igreja e vão começar a produzir materiais, enfim, contra a igreja. E se me permite, né, não sou ninguém para dar um conselho para você, mas não perca tempo querendo combater essas coisas. Essa foi a atitude que eu tomei. Eu não estou criando conteúdo para combater algum podcast, algum blog, algum site, algum perfil que fale mal da igreja. O meu propósito é aumentar o conhecimento positivo e bom da igreja, o conhecimento correto da igreja. E aí as pessoas vão ter mais opções para poder ouvir dois lados, para ouvir duas opiniões, ou três, ou quatro. E quanto mais pessoas estiverem produzindo conteúdos na internet falando sobre o Evangelho, sobre a Igreja de Cristo, prestando o seu testemunho, melhor vai ser, né? Nós não vamos conseguir limpar esse rio de água suja, né, de notícias erradas e ruins que tem na internet, mas nós podemos ser uma gotinha mais de água limpa dentro desse rio. E isso já vai diminuir um pouquinho e vai ajudar de alguma forma para que seja melhor, tá bom? Então seria isso hoje, esses comentários desses versículos aqui. Estou aqui num local com chuva, talvez você esteja ouvindo a chuva, mas eu acho que não vai atrapalhar o nosso áudio. Então muito obrigado por acompanhar esses comentários. Nós falamos sobre como Cristo estava entre o povo sempre, como o Espírito repousou sobre ele, que devemos também viver de maneira que o Espírito possa repousar sobre nós. Falamos sobre ser curados pelo poder do Cordeiro e que a cura real sempre virá por meio do poder do Cordeiro. E falamos sobre a casa de Israel que combateu os 12 apóstolos do Cordeiro, como está escrito aqui em 1 Nef 11, versículo 35, tá bom? Então muito obrigado e obrigado por acompanhar esses comentários. Muito bem, chegamos agora ao final do episódio de hoje. Foi uma experiência maravilhosa para mim poder fazer a montagem, a gravação desse episódio para você. Espero que você tenha gostado. Convido você a acompanhar os próximos episódios que serão lançados. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, pode procurar ali no YouTube, em playlist, no canal Caminho do Discipulado, ou você pode procurar no Spotify também. Na nossa playlist tem os episódios anteriores para que você possa ouvir e acompanhar aí. Temos muitas lições
e aprendizados muito bons, né, que podemos tirar aí dos outros episódios, e tenho certeza que vai ser algo especial para você também, tá bom? Então, muito obrigado pela sua companhia, por ter acompanhado, né, o episódio de hoje. Convido você a seguir o Caminho do Discipulado nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Telegram, no Spotify, no YouTube, aonde você estiver, que você possa então seguir nossas redes sociais. Temos outros conteúdos que nós estamos compartilhando nesses canais e você vai poder nos acompanhar por lá também, tá bom? Então, muito obrigado e espero você aí no próximo episódio.